Olá, boa noite. Rodoviários descartam a paralisação de 100% da frota do Transcol na próxima segunda-feira. O protesto havia sido anunciado durante a tarde, mas o Sindicato dos Rodoviários recuou da decisão após uma reunião. O repórter Yuri Demuner tem os detalhes dessa reunião pra gente. Boa noite, Yuri. Então não tem paralisação do Transcol na segunda-feira, é isso? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, essa reunião aqui na Assembleia Legislativa acabou agora há pouco, por volta de 6 horas da tarde, e ficou decidido que a paralisação de 100% dos coletivos na segunda-feira está descartada. Como você disse, bem diferente do que foi anunciado pelo sindicato durante a tarde de hoje, né? E pegou aí muita gente de surpresa. O que ocorreu nessa reunião aqui na Assembleia foi o seguinte: o sindicato e o presidente da Assembleia, o deputado Eric Musso, chegaram a um acordo para que não tenha essa paralisação na segunda-feira. Eric Musso se comprometeu em atender ali alguns pedidos, algumas demandas do sindicato, em fazer uma ponte entre os rodoviários e o governo do estado. Todo mundo está acompanhando que o sindicato pede a volta dos cobradores ao trabalho. Eles estão afastados por causa da pandemia, mas estão recebendo os salários em dia. A negociação entre o governo e o sindicato está um pouco tensa. Os representantes ali estão um pouco exaltados e não estão conseguindo dialogar muito bem. Ontem os rodoviários fizeram uma passeata em forma de protesto e hoje a paralisação pegou muita gente de surpresa, inclusive provocando confusões nos terminais aqui da Grande Vitória. Vamos acompanhar na reportagem. Quem precisou sair de casa logo cedo foi surpreendido com a falta de ônibus. Os coletivos do sistema Transcol ficaram parados na garagem desde a madrugada. Não avisaram, né? Pegou a gente de surpresa, né? O reflexo da paralisação foi sentido nos terminais. Em Cariacica, uma multidão perdeu a paciência e invadiu o terminal de Campo Grande. Segundo testemunhas, as pessoas forçaram o portão cansadas de tanto esperar. Lá dentro, a realidade era essa aí. Muita gente esperava aglomerada, situação parecida no terminal de Itacibá, no mesmo município. Revoltados, os passageiros impediram a entrada e saída dos coletivos. A polícia militar foi acionada e teve tumulto. Quando o ônibus chegou e estava prestes a sair, os passageiros tiveram que descer. É que a porta do coletivo foi quebrada, o que gerou mais revolta. Essa foi a segunda vez que os rodoviários protestaram nessa semana. A categoria pede mais uma vez o retorno dos cobradores aos postos de trabalho. Na manhã de ontem, os trabalhadores saíram em caminhada da Avenida Vitória até o Palácio Anchieta. Coletivos enfileirados acompanharam a passeata em baixa velocidade e ficaram parados quando a manifestação chegou ao centro de Vitória. O trânsito ficou lento nas principais vias da cidade pela manhã. Teve gente que preferiu descer do ônibus e seguir a viagem a pé. O secretário de Mobilidade do Estado classificou a paralisação como irresponsável e afirmou que a suspensão da atividade de cobrador foi uma medida adotada devido à pandemia. A previsão é que em 2022 a gente possa ter o retorno, mas num novo formato. Um formato onde a gente tem uma quantidade bem menor, onde você faz as cobranças, você pode fazer algumas cobranças eletrônicas. É um outro formato, somente nos ônibus sem ar-condicionado. Os coletivos só voltaram a circular depois das 7 da manhã, mas com tanta gente esperando, não teve jeito. Os ônibus saíam lotados dos terminais. Tá aí a dificuldade que o capixaba teve na manhã desta sexta-feira, de sair de casa, de ir para o trabalho. Diante desse impasse todo, fica a população à mercê do que vai ser decidido. Nós procuramos a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado por meio de nota. Eles informaram que não foram notificados da possível paralisação de segunda-feira e que o movimento, caso acontecesse, seria ilegal. A CEMOB também confirmou que os cobradores vão voltar sim ao trabalho, mas apenas a partir de janeiro do ano que vem, num formato diferente. São cerca de 1.500 colaboradores e eles vão apenas auxiliar na venda de créditos do cartão GV. Isabela, a informação que fica mais importante disso tudo é que na segunda-feira não tem paralisação, pelo menos é o que diz o sindicato. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Yuri. Obrigada pela informação, viu? Boa noite. A promessa era de lucro de 10% em cima do valor investido, mas o resultado foi um prejuízo de R$1 milhão. Pelo menos 10 pessoas foram vítimas desses golpistas. Nas redes sociais, Felipe Moraes Correia se apresenta como gestor de uma empresa de investimentos,
mas, segundo a polícia, na verdade ele é um golpista. Enganou pelo menos 10 pessoas no Espírito Santo e deixou um prejuízo estimado em R$1 milhão. A polícia relata que Felipe, o cabeça desse golpe, tinha tudo para enganar muito bem as vítimas. Tinha um escritório, era muito bom com as palavras, se apresentava como especialista em investimentos e dizia que, com ele, as pessoas teriam seus ganhos potencializados de forma muito rápida. E tudo isso sabe por onde? Através de um aplicativo que ele mesmo criou, mas que sequer tinha vínculo com o mercado financeiro. As vítimas, quando investiam valores pequenos, ele honrava e devolvia os 10% de rendimento. E aí ele iria ganhando confiança das vítimas, até que as vítimas faziam uma aplicação maior. Teve vítima, inclusive, que vendeu um único imóvel que recebeu de herança, no valor de R$150 mil, e investiu todo o dinheiro nessas aplicações e, infelizmente, esse dinheiro sumiu, foi sacado, na verdade, não foi colocado no mercado financeiro e as vítimas ficaram no prejuízo. A mulher de Felipe também é acusada de participar do esquema. Aline Carlesso foi detida ao visitar os pais na cidade de João Neiva, no norte do estado. Um homem acusado de atrair as vítimas para o golpe também foi preso. O nome e a imagem dele ainda não foram divulgados. A senhora Aline e o senhor Felipe já estavam ressabiados, porque eles viram que a investigação estava avançando e trocaram de endereço e passaram a viver na Grande Vitória. Só que nós estávamos monitorando o casal e quando a Aline vai a João Neiva visitar os pais, nós realizamos a prisão dela. A polícia já investiga o trio há 1 ano. Segundo o delegado, as vítimas eram das cidades de Ibiraçu, João Neiva e Aracruz. Felipe, que é apontado como líder do esquema, continua foragido. Se houver outras vítimas deste grupo específico, pode procurar a Polícia Civil, seja qual for o valor, até mesmo os valores menores, porque a Polícia Civil trabalha com a responsabilização integral de todo o dano que essas pessoas causaram para as vítimas. O delegado orienta que é preciso ter cautela ao entrar no mercado financeiro e sempre buscar bancos credenciados nesse tipo de operação. Foi preso o suspeito de ser o fornecedor de armas e drogas em Vila Velha. Além dele, 2 mulheres também foram detidas. Elas moravam em uma casa alugada pelo traficante para esconder todo o material ilícito. Após as prisões, militares da Força Tática e Polícia Federal apreenderam 78 tabletes de maconha, uma quantidade pequena de cocaína e crack e 5 armas. Um homem de 25 anos, foragido da Justiça, foi preso. Na casa dele, no bairro Garota, em Vila Velha, a polícia encontrou 2 armas. O restante da apreensão estava na casa de 2 mulheres, no mesmo bairro, que trabalhavam para o suspeito. Na primeira casa, logo de entrada, a gente encontrou esses materiais que servem para dobrar o entorpecente, né? Eles trazem a droga pura e vai dobrando ela, desdobrando, até chegar numa quantidade que eles conseguem ganhar bastante dinheiro para estar efetuando o pagamento dessa droga que eles trouxeram de outro lugar. Já na outra casa, conhecido, vulgarmente chamado por nós como bunker, é onde eles guardam o grosso de tudo. É uma casa completamente fora do comum das casas que a gente está acostumado a encontrar, né? É uma casa mais bem construída, uma casa num local melhor, caso ele bancava esse aluguel e que elas morassem lá, mas não tivessem contato com ninguém. Segundo a polícia, o rapaz de 25 anos estava foragido desde março deste ano. Ele estava preso por tráfico de drogas e também tem um mandado de prisão em nome dele por um homicídio. Ele também tem passagens por porte ilegal de armas e associação ao tráfico de drogas. E ele, nesse período que estava foragido, agia da seguinte forma. Ele pagava a essas 2 mulheres, uma de 28 anos e outra de 33 anos, para alugarem casas e armazenarem a droga e as armas. As 2 não tinham passagem pela Justiça. Nós recebemos as denúncias desse indivíduo que era responsável aí pelo abastecimento de drogas na região de Vila Velha, inclusive pela venda de armas na região de Vila Velha. A Polícia Federal e a inteligência da PM investigam a origem das armas no Espírito Santo. Nós vamos tentar seguir com as investigações e identificar a origem dessas drogas, a origem dessas armas e o destino que vinha sendo dado por esse grupo criminoso a esses produtos ilícitos. Curso oferecido pelos bombeiros que capacita brigadista. Os alunos são pessoas com síndrome de Down. Veja já já.
TN2 de volta com uma informação importante sobre o novo mapa de risco do estado. Pela primeira vez, todos os 78 municípios capixabas estão em verde no mapa. Isso significa que todos estão em risco baixo para a transmissão da doença. O governador Renato Casagrande destacou que é a primeira vez que isso acontece desde quando iniciou a pandemia aqui no Espírito Santo. Mesmo assim, reforçou a importância de se manter as medidas de prevenção. Este novo mapa passa a valer a partir da segunda-feira. A pandemia, gente, continua no estado. Em 24 horas, mais de 800 pessoas confirmaram que estão com coronavírus. 9 pessoas não resistiram às complicações da doença. Nós chegamos a 12.350 óbitos e mais de 570 mil casos confirmados da doença. A vacinação também está avançando. Temos aqui o painel vacina. São mais de 2.570.000 pessoas que receberam a primeira dose e mais de 1.461.000 que receberam a segunda dose ou a dose única. E um dado importante do Instituto Jones dos Santos Neves, o dado revelou que 2.469 vidas foram preservadas com a vacinação aqui no Espírito Santo. E na segunda-feira, o estado já recebe do Instituto Butantan as 500.000 doses da Coronavac para agilizar ainda mais a vacinação da população com mais de 18 anos no estado. Jovens com síndrome de Down participaram de uma aula de inclusão. Eles estão sendo treinados pelos bombeiros para serem brigadistas. E aí, Renato, o que você achou da experiência? Nossa, foi bom, hein? Pelo amor de Deus! Toda essa animação do Renato tem um motivo muito especial. Ele está fazendo parte do curso de brigadistas do Corpo de Bombeiros. Os 13 alunos farão parte da primeira formação de Brigada Down do Brasil, com algumas adaptações realizadas pelo Corpo de Bombeiros. O clima por aqui é de muita empolgação. Felipe e Maria Clara estão casados há 3 anos e já não veem a hora de começar as aulas. Uma boa experiência, uma boa trabalho. Eu quero mais aprender mais é correr a fita, acertar incêndio, primeiros socorros. Para mim foi uma sessão enorme, muito grande, né? E grande sonho de sentar numa cadeira desse carrão aí, bonito, na verdade. Hoje os alunos tiveram apenas um gostinho de como serão os próximos dias de aprendizado. O objetivo é ensinar como eles devem agir em situações de pequenas intervenções. É um gás que está ligado, uma sobrecarga, um cheiro de queimado, uma sobrecarga, vários equipamentos ligados. Então é importante, né, também colocar esse grupo, incluir esse grupo também na segurança contra o incêndio e pânico. A formação é uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Vitória Down. E não mexe só com os alunos, não. Os pais também estão emocionados com a iniciativa. A Lisley é presidente da associação e mãe do Renato. Para ela, é uma grande oportunidade para o filho. Eles vão sair brigadistas de verdade, né? Com a carteira de brigadistas, com o certificado de brigadistas. Então, para nós, está sendo um motivo de muito orgulho, enquanto mãe falando, enquanto presidente da associação, um espaço que se abre e uma formação para os nossos filhos. Não só para eles, né, com síndrome de Down, mas eu acho que para toda a população em geral seria uma coisa muito importante que eu falei, que até mesmo nós não somos preparados para essas coisas se acontecerem no nosso dia a dia. E eu acho isso muito legal. Parabéns pela iniciativa. Que tal um passeio a Ibiraçu? No retorno do TN, você vai conhecer o parque que abriga o Buda numa estátua gigante. Agora você vai conhecer a maior estátua do Buda do Ocidente. O monumento, gente, tem 35 metros de altura. Fica no Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu. O lugar é repleto de natureza, de paz. Um convite para o fim de semana. 35 metros de altura. Eu tô falando de um prédio de pelo menos 10 andares. A estátua gigante de Buda, imponente, rica em detalhes, atrai olhares curiosos de turistas do mundo inteiro para Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, às margens da 101, onde a estátua está localizada. E é a primeira vez, né, que eu estou aqui
Estou gostando demais, achei uma experiência incrível. É a maior estátua de Buda do Ocidente, a segunda maior do mundo, perdendo apenas para uma estátua que fica em Hong Kong. O Grande Buda se tornou o maior monumento, a maior representação do Buda sentado do Ocidente, né? Não posso dizer que isso se enquadrava nos planos do mosteiro, mas acabou surgindo essa oportunidade através de um relacionamento de mais de 40 anos com o templo de Yomeiji, em Shizuoka, no Japão. Então a maior parte da doação para fazer a construção desse monumento veio desse templo de Yomeiji. E a outra parte veio através de parcerias de instituições que apoiam o mosteiro, que acreditam principalmente no trabalho social que a gente realiza aqui. A construção da estátua do Buda durou pouco mais de um ano. Terminou em outubro do ano passado, mas a inauguração, de fato, aconteceu só esse ano, depois da cerimônia da abertura de olhos. Uma cerimônia que aconteceria com a presença de monges vindos do Japão, mas que teve que ser online por conta da pandemia. Depois dessa cerimônia, que é tradicional no budismo, a estátua, que antes era apenas um maciço de concreto e ferro, agora tem alma. Uma das coisas mais importantes que esse monumento tem proporcionado para os visitantes é o entendimento do diálogo interreligioso, né? No sentido de a gente lidar em harmonia com o diferente. Então as pessoas chegam ali no Buda, tocam o Buda. Aos pés do Buda, a praça do mosteiro Zen Budista. Na entrada, o portal que agora guarda a estátua, além de uma extensa área verde. Cenário perfeito para um passeio em família. A gente recarrega as energias e aqui realmente está de parabéns pelo restaurante, pela parada. E é um lugar de paz e tranquilidade mesmo. Recomendo, super recomendo. A praça é aberta 24 horas ao público, diferente do mosteiro, que fica a cerca de 1 quilômetro daqui. A moradia dos monges budistas, que está perto de completar 50 anos, é um local de paz, harmonia e muito aprendizado. A gente tem um programa chamado Zenzinho, que recebe principalmente alunos de escolas públicas do estado, que vêm para cá e estudam temas pertinentes à vida monástica, como a relação do eu com o outro, o uso do próprio espaço, a vida em comunidade. Aprendem também a prática da meditação, estudam temas ligados ao meio ambiente. Por conta da pandemia, o mosteiro ficou fechado durante um ano para visitação, mas reabriu as portas recentemente. O monge Kendo foi quem nos levou para fazer a rota turística do mosteiro, um caminho rodeado de mata atlântica preservada. Chegamos ao campo aberto. Aqui, vários elementos e imagens do budismo com significados diferentes. Esse é um dos pontos mais procurados pelas pessoas que visitam aqui o mosteiro. São 108 portais Torii. Esse caminho aqui é conhecido como Caminho da Purificação. Ele leva até um mirante. Acredita-se que as pessoas que passam por ele são purificadas. Para fechar o passeio, a vista desse mirante para os quase 15 hectares de mata. É beleza que não acaba mais. Permanecemos no local por cerca de 1 hora e já posso dizer que saímos daqui com as energias renovadas. Muito lindo, né? Vale a visita, viu? A visita ao Buda pode ser feita em qualquer horário, é de graça porque fica às margens ali da BR-101 em Ibiraçu. Já o mosteiro está aberto à visitação aos domingos, de 8 às 11 da manhã. E você não pode perder, amanhã o Jornal A Tribuna traz a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro, séries A e B. Então, não deixe de garantir o seu exemplar. Boa noite para você, um ótimo fim de semana, até segunda-feira.